Amados, boa noite. A nossa última sexta-feira de fevereiro de 2026. Inicialmente, eu quero agradecer muito mesmo a todos que estão nos acompanhando por ocasião dos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Até eu coloquei uma mensagem para vocês, porque não é fácil estudar, eu sei disso, mas vocês estando comigo, fica mais fácil falar, entende? Então, o meu agradecimento, o meu muito obrigado mesmo. Já estamos há mais ou menos 121 sextas-feiras estudando, né, Marcos, querido, meu filho? Boa noite, querido Marcos, aqui Serafim de Araraquara. Então, é de grande alegria. E eu vou logo começando com uma frase da Joana de Ângeles. Ela diz: todo o Evangelho de Jesus é uma constante canção de alegria, rica de esperanças e paz. Olha que lindo. E ela diz: medita nisso, pratica-o, e a tua existência se renovará, porque alegria é saúde, é vida. Joana de Ângeles. Então, gente, diante de uma problemática que estamos vendo na mídia, de tantas e tantas e tantas confusões, simplesmente porque estão distantes do Evangelho de Jesus. E a gente estuda na sexta, a gente estuda no domingo, a gente não tem preguiça, porque é isto. E a gente lembra o Emmanuel, que diz assim: olha, nós estamos no texto, até fora da caridade não há salvação. E o Emmanuel fala, divulgar a doutrina espírita constitui a maior caridade. E essa é a nossa obrigação. Prosseguir, certo? Chegando conosco, Vanessa Prado, boa noite, amor. Silvia Carline, linda, uma trabalhadora incansável da nossa casa. E aí, vamos lá, coloca a sua água, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumine o seu lar, abençoe o seu trabalho, seus pensamentos, porque estamos cercados de nuvens, vocês sabem disso? Abençoe a tudo. E vamos prosseguir. Então, o Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 11, os três reinos. E nós estamos agora, vamos lá para o Livro dos Espíritos, para não... Oi, Rose Cantarim, boa noite, meu amor, boa noite. Nós estamos falando dos três reinos, do mineral, do vegetal e do animal. Muito bem. Aí, na questão 596, está assim, de onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja formação tem mais analogia com a sua? Quer dizer, o macaco é o mais próximo do ser humano. Mas por que as aves têm essa capacidade de imitar, como o papagaio? Então a resposta está aqui. Os espíritos dizem:
é devido a uma conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Tá claro, entende? E aí, a 597. Visto que, uma pergunta, que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Quer dizer, nós temos o físico, o perispírito e o espírito. Ao deixarmos a matéria, o que vai sobrar? O espírito e o perispírito. Aí é importante lembrar, no perispírito ficam gravadas todas as nossas colocações do hoje. Como trazemos de outras vidas no perispírito as tendências para o agora. Então, já com os animais, eles têm um princípio inteligente, mas não é igual ao do homem, entende? Então aqui está a pergunta. Visto que os animais têm uma inteligência, deixa eu ver se eu não perdi, que eles dão uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Nós temos o perispírito e o espírito. Aí, olha a resposta que linda. Sim, eles têm. E que sobrevive ao corpo. Mas esse princípio que eles têm é semelhante ao homem? Resposta: é também uma alma, se quiserdes. E isso depende do sentido que se dá a esta palavra. Agora, esse princípio do animal é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a alma dos homens uma distância tão grande, igual a nossa alma e Deus. É bem longe, não é? Não é? Olha que boa explicação. Eles têm um princípio inteligente. E aí, a gente vai... A Irvênia Prado, outro dia eu disse, ela tem um livro dedicado só às coisas de animais, certo? Com essa parte aí. E aí, a gente vai buscando mais muita coisa, vocês me perdoem, passa pelo esquecimento nosso. Não sei há quanto tempo eu já li esse livro. Então, mas é bem claro isso daí. E além disso, veja bem, impressionante. Os animais, quando desencarnam, esse princípio inteligente não fica perdido. Na semana passada nós falamos, às vezes eles ficam na casa, esse princípio, acostumado no cantinho dele, etc e tal. Com o passar do tempo, eles são levados para cidades espirituais que cuidam de animais. Impressionante. E é tão lindo isso que eu preciso contar uma coisa. Oi, Rosângela, boa noite, meu amor, boa noite. Estela, linda, nossa família espiritual está aqui, bonitinha. No livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, em que conta o suicídio do Camilo Castelo Branco, que ficou 30 anos, até me arrepia, 30 anos nas zonas trevosas,
Então, uma das formas que o livro narra através da benfeitora, é o seguinte: Maria de Nazaré, a abnegada mãe da humanidade, ela tem na espiritualidade o hospital dos suicidas. Graças a Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes ela chama algumas das suas ceareiras e elas se munem de um cachorro ou dois, olha bem, e vão no Vale dos Suicidas catar algum espírito suicida muito sofrido. Foi o que aconteceu com o Camilo Castelo Branco. E aí o cachorro, na espiritualidade, tem esse trabalho. Você vê onde está o princípio inteligente deles? Do auxílio. Importante. E aí a ceareira vai monitorada pelos cachorros, entende? E aí, olha que lindo, conseguem tirar um espírito do Vale dos Suicidas e levam para tratamento no lar de Maria de Nazaré, que existe o Hospital dos Suicidas. Lembra que eu falei que é com auxílio de um animal. Por quê? Porque o animal, ele está adestrado lá na espiritualidade para esse trabalho. Então, o princípio inteligente dele está sendo usado ali. Lindo, não é? Oi, filha, boa noite. Precisamos conversar, estou com saudades, tá bom? Então, vocês vão vendo. E aí, eu fiquei também pensando o seguinte: se existe, tudo é reflexão, amores. E a gente está numa família espiritual, nós estamos num barco de aprendizagem. Isso é a realidade. E eu fiquei pensando, acode cachorro, acode gato, acode coelho, acode aves, Espera um pouco. E o que acontece com os bois, as vacas, as ovelhas, os cabritos, que são assassinados, entre aspas, pelo homem? O que acontece? Eles sofrem na hora? Não sentem. Não sente esse princípio inteligente? Não sente. É que a gente entrou na pesquisa. E eles são acudidos igualzinho todos os outros animais. O homem é que está, até eu coloquei aqui no caderno que eu anoto umas coisas, o princípio inteligente sobrevive à morte física. Pode matar o boi, a vaca, o cabrito, pode. Mas, olha, veja bem, o que eu vou falar hoje serviu para mim. Serviu para mim, entende? Do ponto de observação, do ponto de vista espírita, o sacrifício de animais é uma prática atrasada que traz sofrimento desnecessário a seres que estão em processo de aprendizado espiritual. Mas eles também são amparados, restaurados no plano espiritual, nessa colônia que eu falei. Aí eu lembrei do Chico Xavier. Perguntar para o Chico, como é que pode? Porque o homem não tem nem os caninos para traçar a carne, não tem, entende? O homem foi feito para comer legumes, verduras e frutas, mas não. Veja, então é um processo ainda atrasado que nós trazemos. E perguntaram para o Chico, você, Chico,
Olha, eu oro por eles, mas de vez em quando eu como também um bife. Entende? Então, dentro da nossa mediocridade espiritual, na realidade, nós não precisaríamos matar para se alimentar. A natureza dá tudo. Dá vegetais, dá frutas, dá tudo, entende? Não, mas a ganância, o dinheiro. Então, essa parte da espiritualidade fica de lado. Com tudo, gente, com tudo. Nós estamos falando de animais. Mas vocês me permitem... Oi, Kátia, linda, boa noite. Joana Lem, boa noite, querida. Vocês me permitem o seguinte, analisa comigo. Nós estamos aqui comentando de animais, mas e que famílias que se destroem por uma traição, mata filho, mata esposa, sufoca um, sufoca outro. Que é isso? E aí vem aquela explicação da doutrina. A necessidade de trabalhar com destreza, de forma primorosa esta reencarnação. Vocês, minha amada família espiritual. Por quê? Porque vamos deixar a matéria e tudo vai ser cobrado. Tudo. Então, por que a doutrina espírita, ela é isso, ela esclarece. E você faz porque você quer. São escolhas. E é interessante isso. Ao longo da existência, a gente vai percebendo. As pessoas se suicidam. O Camilo Castelo Branco, lá adiante, esse poeta, autor da literatura portuguesa, ele ficou num sentido, eu não tenho onde ir, eu estou velho, e deu um tiro no ouvido. 30 anos na inferioridade, não? Então, já é sabido. E a problemática do modernismo hoje, com a droga, com a bebida, com os desconfortos sexuais, com esses processos animalescos. Nós não somos santos, mas não precisamos disso. Nós temos que trabalhar as nossas tendências e buscar valorizar a moralidade. Mas a senhora é quadrada, a senhora quer que reza todo dia Pai Nosso lá? Claro que eu quero, porque precisa. São 300 crianças de um meio que a gente não sabe. Cada criança, se tem 3 irmãos, cada um é um pai, não pode, tem que ter religiosidade, tem que pedir o amparo da Joana de Anjos naquele. É assim. E na nossa casa também. Então, aproveitar as oportunidades não é para você ser santo. E não é para você ouvir que a Valdeirês está falando. Não, é o que a doutrina passa. Ela é muito nova. E então, quando Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele vos falará das coisas quais eu não posso falar agora, há 2000 anos, é aqui. Você não tem notícia. A gente nunca viu em nada. Jesus se alimentava de pão e peixe. Mas nunca vimos em nenhum local. Nós estamos no 8º livro da Amélia Rodrigues, que teve um banquete e teve isso. Não tem. Entende? Então, mas o nível de espiritualidade do Cristo é supremo, maior, não é? Então, está bem explicado a problemática que existe e poderia ficar questionando. Mas só acorde coelho, gato, cachorro. E esses que matam. São também acolhidos. Porque eles têm que seguir o processo evolutivo, não? Então, aí continuamos.
na 598, isso ficou bem claro para nós. Por quê? Porque nós estamos ainda, eu penso, nós não estamos naquela infância espiritual. Nós estamos na adolescência, nós estamos acordando, nós estamos estudando, nós estamos lutando para domar as más tendências. Domar as más tendências. E se não estivermos fazendo isso, vai ter um problema lá na frente. Então vamos cuidar agora, família espiritual, agora. Na 598, pergunta: a alma dos animais conserva, depois da morte, a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Tinha uma gatinha, teve câncer na cara, cuidou, desencarnou. Muito bem. Agora a resposta, ó. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de quem ela era? Resposta: sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. Porque essa parte inteligente que fica não tem essa capacidade, porque a vida inteligente permanece no estado latente. Por isso que eles reencarnam logo, entende? Ada Andreoli, linda, você foi buscar lá, né? Graças a Deus. Então vocês vão percebendo, a Ada cuida de animais. Você calcula, já tem um lugar no céu. Ada, bonita. Então, aí a última questão da noite com referência a isso. A alma dos animais tem a escolha de encarnar-se em um outro animal? Não. Ela não tem o livre-arbítrio. Quem é gato, até chegar num processo evolutivo que Deus permite. Quem é cachorro. Entende? Está bem explicadinho isso daí. E aqui, eu tinha colocado do lado, lembrar que os animais vão para o umbral com a Senhora Inês de Maria de Nazaré buscar os suicidas. Bem esclarecido isso daqui, paramos aqui. E na semana que vem, a gente já vai quase terminar essa parte dos animais, principalmente nessa fala, a metempsicose. Quer dizer, um animal pode reencarnar no ser humano? Um ser humano, judia, vai reencarnar como animal? Nós vamos ver a semana que vem, tá bom? Os orientais acreditam diferente da gente. Leontina Morim, boa noite, meu amor, boa noite. Então, quem tem seu gato, cuida, seu cachorrinho, diminui um pouco aí as suas carnes. Você viu como é que a gente vai ficando esperto, vai sabendo das coisas? E no nosso livro, nosso evangelho maravilhoso, nós estamos no último item de fora da caridade não há salvação. Gente, com quem? Não sei com quem que eu estava conversando, acho que é com a Sandra Fiore de Araraquara. É o seguinte, o espírita não precisa ficar indo no centro da passe e isso e aquilo. Não. São colocações de cada um e de escolhas. Então, mas primordialmente precisamos amar incondicionalmente. Eu tenho repetido isso porque as pessoas... Oi, Deise, amada, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, maravilhosa, boa noite. Porque a gente fala que ama, mas não ama. Você ama de verdade? Todos. Até os inimigos? Amar incondicionalmente. Instruir-se. Ah, mas eu não sou estudada. Vai com Deus. Ah, mas eu não sou estudada. Não importa, bem. A leitura, a literatura espírita é fácil, né? Instruir-se.
Agora, caridade. Fora da caridade, não tem graça, acabou, acabou, acabou. E aqui nós vamos ver uma fala de 1860, sabe de quem? De Paulo de Tarso, aquele das portas de Damasco, entende? Que um dia se comunicou numa reunião de Kardec com o nome de Paulo Apóstolo. Pronto. Porque o Espírito, eu falei, por causa do perispírito, toma a forma que ele quiser. E pode ser que o Paulo de Tarso tenha reencarnado, mas ele resolve se comunicar como Paulo de Tarso, ele se comunicou aqui, deu uma mensagem em 1860. Vamos para a mensagem e é a última fala: fora da caridade não há salvação. Isso aqui é uma coisa que a gente vem batalhando bastante, e é por isso que toda casa espírita tem essa preocupação com cesta básica, atendendo criança, idosos, banho para os excluídos, tem essa preocupação, porque foi esse trabalho que Jesus fez nos 3 anos do seu messianato. Foi esse trabalho. Ele não ficou em volta das pessoas poderosas, não. Era curar leprosos, cuidar idosos, acudir criança, acolher viúvas, pessoas de comportamento inadequado, como Maria de Magdala e outras pessoas. Não, acolher, isso é caridade. Então, nós não podemos falar assim: eu sou espírita porque eu não saio de lá, porque eu não falto nem mais. Não, está faltando tudo isso aqui. Amar, instruir e caridade. Está fazendo? Se está fazendo, não pode criticar ninguém, não pode meter o bedelho onde não é chamado. Tem que ser educado com as pessoas, tem que ser amorosos com as pessoas, entende? Porque depois, quando a pessoa desencarna, por que eu não fiz? Não adiantou. É quando você está presente. Então, a oportunidade de servir é agora. E quando Jesus fala, vem, e a gente demora para ir, vai. Amar, instruir e caridade. E a gente não cessa. Tem que trabalhar. Mas o joelho dói. A perna dói. Não interessa, vai passar. Vamos em frente. Olha o que fala o amoroso Paulo de Tarso. Agora aqui, Paulo Apóstolo. É ele mesmo. Eu fui pesquisar, tá ele. Ele diz, fala dele, hein? Não é? Foi psicografia em 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e na espiritualidade. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Quer dizer, quem agora, hoje, na matéria, consegue fazer caridade de alguma sorte, ou com palavras, ou com telefonemas, ou com um abraço, ou com alimentação, não sei, tem um imenso campo. Então, quem faz isso está em paz na terra. No céu, estarão felizes na espiritualidade, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Claro! E nós falamos em O Livro dos Espíritos, nessa caminhada agora é a grande semeadura. A partir do momento que nascemos, vamos desencarnar. E no momento do desencarne, quem que eu vou encontrar? O que eu vou ver? Quem que vem me receber? Depois
depende da caridade que você faz agora. O Chico Xavier, que lindo, quando estava desencarnando, antes, você acha que pode um negócio desse? Antes, ele ajoelhou no chão, velhinho, o Trópico pediu para colocar ele lá, e agradeceu aquele corpício, porque ele ia embora. Muito bem. Deitou, desencarnou. Muito bem. Joana de Ângeles disse que foi feita uma escada, gente, até me arrepia, uma escada luminosa. Em cada degrau da escada tinha um apóstolo. E quem estava no topo da escada era Jesus, que veio receber o Chico. A Joana que contou. Então, é o que eu acabei de falar e o que o Paulo está falando, São Paulo está falando. Você se fazendo caridade aqui na Terra, você está feliz. Dói aqui, dói lá, mas toda hora vai dando certo, vai dando certo. Uma alegria aqui, outra alegria lá. Né? E quando desencarnar? Vai depender do que você fez agora. Do que você fez nessa caminhada. De 60, de 70, de 80, de 90 anos. Entende? Isso é a fala do nosso querido Paulo. Ele continua assim. Então já vimos. Se está trabalhando no bem, você vai encontrar a paz aqui na Terra. Ah, mas dói aqui. Ah, eu estou de... Não interessa, mas tem paz no coração. Paz. E na espiritualidade, depende da caminhada que você... Oi, Marina, linda, boa noite, querida. João, boa noite, querido. Então, aí ele continua. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha, a caridade, no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, de todos. E sobre a terra está gravada onde? No coração daqueles a quem Jesus dirá: fez a caridade? Passai à direita, vós os benditos de meu Pai. E o resto? E o resto? Veja bem, é Paulo que está falando. Então, vós, ele está falando, os reconhecereis, esses benditos do meu Pai, de Deus, os bondosos, caridosos, sempre, sempre, vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que esparge em seu redor. É. Mas onde começa? Em casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua empregada, com a sua faxineira, com a sua lavadeira, com quem entrega. Eu não posso ter um comportamento inadequado dentro de casa e lá fora ser a bondosa, a santa. Não é nada disso. Começa em casa. Começa em casa. Com as pessoas mais simples. Entende? Não é gritando com as pessoas, criticando as pessoas. Não. Calma, calma. Passai à direita. Vós os benditos de meu Pai. E vocês todos vão reconhecer como? Pelo perfume da caridade que esparge em seu redor. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa caridosa. E ninguém quer estar perto de uma pessoa descaridosa. É a lei, gente. É isso que a doutrina espírita explica. E nós temos toda a possibilidade de mudar, de fazer essa transformação moral.
de trabalhar a caridade. Mas começa em casa, no trabalho, na rua, nos templos cristãos, nos trabalhos de benefício. É aí. Bom, aí Paulo continua. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando, por regra, porque ela é o reflexo do mais puro. A doutrina espírita é cabal. Não adianta. E eu acredito que a mesma coisa em todos os clérigos cristãos. Não adianta você tomar a hóstia, ir na missa, escutar, mas não é caridosa. E não adianta você ir no templo evangélico, canta, louva, e não faz caridade. Não adianta, gente, não adianta. É o Paulo que está falando. Tá? E aí, então, isso daí é o reflexo, a caridade, do mais puro cristianismo. Se você pensar em caridade, você pensa em Jesus. No messianato dele de 3 anos, cura o paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, a mulher samaritana, multiplica os peixes e os pães, transforma a água em vinho, tudo. Caridade. Tudo. Pega o sermão da montanha, caridade. Cristianismo. Jesus no comando de tudo. E o que vem ocorrendo com a humanidade hoje, 2026, de ruim, é a ausência de Jesus no coração. É a ausência de Cristo no nosso caminhar. É isso aí. Porque se tiver, é outra pessoa, não? E aí, Paulo diz: aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhes compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Ninguém vai fazer o nosso caminhar. Eu, Valdeirês, vou prestar conta da minha vida, do meu trajeto, a hora que eu desencarnar. Não é meu marido, não são meus filhos, não. Nem é meu espírito protetor, não. É tudo que eu fiz. Eu tenho que assinar embaixo. Acabou. Tá aqui. Todas as suas aplicações. E então, presta atenção. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Está mandando aqui o Paulo. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Gente, e quando você não pratica a caridade, a consciência grita: eu não vou dar mais esse dinheiro a mais para não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque... Sei, mas o que eu vou fazer? Vai fazer falta? Não. Então, eu não posso ser mesquinha, eu não devo, mas por meu próprio bem. E nem encontrar com uma pessoa: mas você viu? Fulano não presta, está passando por isso. Não é minha coisa, eu não tenho nada com isso. Eu tenho que cuidar do meu caminhar. É difícil, gente, não é fácil. Você toda hora está se autoanalisando, se buscando, se procurando fazer o melhor. Não é só falando igual eu estou falando aqui com você agora, não. Você está preparando aula para os 300 alunos? Você está vendo se eles estão com uniforme? Você está vendo se tem comida gostosa? Você está vendo... É isso aí. Daquilo que você tem capacidade para fazer. Entende? Vamos em frente. Aí ele diz assim, o Paulo: submetei todas as vossas ações
ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá se está certo ou está errado. Aí você coloca a cabeça no travesseiro em paz, ou fica aflita, entende? Não pode. Não somente a consciência, ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. A consciência, porque é o seguinte, amores, todas as leis morais estão na consciência, mas todas. Então, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade, lei de reencarnar, está tudo aqui. Aí, se você não procede bem, ela grita. Você não fica bem. Você nunca está bem. Você nunca está bem. Então é assim, ó. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vai te avisar para não fazer o mal, e vos levará a fazer o bem. De repente, a pessoa fala: nossa, eu estou sem fazer nada, eu podia bem ir na casa da sopa descascar batata, eu podia bem ir lá no bazar das contas ajudar a vender as coisas. De repente, você entende? Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Sai do comodismo, sai da preguiça, sai do conforto, sai dessa, ai meu Deus, agora eu vou descansar, ai não aguento mais, sai. Claro que você dá uma descansada, mas depois tem serviço pela frente, é sem parar, tá falando aqui, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação, olha, da vontade. Isso eu acho lindo. Por quê? Há 25 anos, 25 para 26 anos, a comunidade espírita nossa se reuniu. Nós precisamos fazer uma casa para atender bebê, tá? Fizemos a Casa do Caminho. Hoje é uma casa que atende crianças de 4 a 5 anos. Mas foi só de almoço e venda de quadros da Valdeli Salum. Nem o prefeito, nem ninguém deu nada. Nenhum empresário, nada. Foi assim, aqui, vontade ativa. Vai fazer, tá lá. Acudindo 70 crianças agora. Esse é o bem. Mas para fazer o mal, basta a negligência e a inércia. Fica parado. Não vem coisa boa na sua cabeça. Fica parado que não pode. Não pode. Tem que ter uma agenda. Você vê como que o Paulo está orientando maravilhosamente bem a gente. Aí ele fala assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Por quê? Gente, porque o Espiritismo, ele não é sectarista, ele não é contra ninguém, nem católico, nem evangélico, ninguém. Ele é uma doutrina, o Espiritismo, que esclarece, está esclarecendo, que ilumina. Quantos irmãos desencarnados felizes escutando dessa prosa? Ilumina, consola. Não deu certo. Peraí, não é hora. E fortalece. Por que fortalece? Porque o Divaldo morreu com 98 anos. Era preciso dele. O maior exemplo que nós temos da Mansão do Caminho. Entende? 1000 alunos. Casas para idosos. Distribuição de 600 cestas básicas mensais. Formou uma equipe de luz. Entende? E teve a vontade e teve o desejo de fazer o bem. Então,
Aí ele continua: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Já expliquei por quê. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, não, mas porque está vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos, porque está falando amar, instruir e caridade. Não fez isso, está fora. Eu acho lindo. Tá bom. Fazei, pois, que, em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma coisa só. Por quê? Todos aqueles que praticam a caridade, o que eles são? Discípulos de Jesus, a qualquer culto que pertença. Eu acho lindo isso. Entende? Nós temos também, perguntaram para o Kardec quais são os inimigos do Espiritismo. Ele diz: o próprio espírita. Por quê? Porque não exemplifica. Nós temos católicos maravilhosos, sim, esse Frei Chico, que está levantando 3 horas da manhã e tem uma plateia fazendo prece para isso, para aquilo. Tem pessoas maravilhosas, tem evangélicos, tem o Beto Shalom cuidando de drogado. Quem quer cuidar de drogado, gente? Hã? Então você percebe que o Paulo dá uma mensagem linda. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é uma coisa só. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, a qualquer culto que pertença. E é por isso que fora da caridade não há salvação. Oi, Valdecina Borges Manzoni, boa noite, querida, boa noite, amiga. Então, nós terminamos esse capítulo com uma boa reflexão para tudo. Para tudo. Por quê? A oportunidade de recomeçar é nossa. Se alguém ainda não está fazendo esse caminhar, tem oportunidade. É só recomeçar. Chico falou. É só recomeçar. E aí, como a gente é curiosa, eu fui na minha biblioteca e peguei um livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Ele é de Maringá e ele tem um livro escrito, olha só, vamos ver, Valdeirês, assim: fora da caridade não há salvação. Um Jesus ali. E eu separei só umas 3 frases para complementar essa parte nossa, porque ela é fundamental para a família espírita. A Ada está cuidando de animais, e você cuida só do seu gato, do seu cachorro. Ela não, está catando dos gatos, dos cachorros, sei lá, está fazendo, entendeu? É uma caridade. Então, ele diz assim, o Alírio tem várias colocações, mas claro que eu não vou falar todos. Então ele diz assim, com referência à caridade desse livro: é fundamental que desenvolvamos uma postura sempre amorosa. O amor é gerado pelo dever consciencial, que é ocasionado pelo esforço de desenvolvimento do amor incondicional. Mas não é só para aquele bonitinho, não. Até para o inimigo. Gerador de compaixão e solidariedade. Sim, tem que ter dó e orar por todos os que erram, os que etc. Diz mais: quando estamos focados na postura amorosa do bem maior, vamos ser solidários, ajudando a pessoa dentro da realidade dela. Veja o que está acontecendo com Minas Gerais. Que catástrofe!
essa enchente, levando casa, levando tudo. Entende? Ser solidário é ajudar a pessoa dentro da realidade dela. Não é querendo que ela mude, que ela seja outra pessoa. Não. Ela precisa de um avental, ela precisa de uma cesta básica, ela precisa de um remédio dentro da realidade dela. Você não pode mudar ninguém, ninguém muda ninguém. Então, ser solidário é ajudar a pessoa dentro da realidade dela, principalmente praticando a caridade moral, educando o espírito imortal dentro de um padrão de dignidade. Não tem nada que querer mudar a pessoa. E o trabalho espírita deve sempre promover o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E é fundamental que busquemos o bem de acordo com a nossa consciência. Acabou. O Alírio vai firme. Ele é psicólogo, não sei mais o quê. Portanto, ele diz, o bem só nos fará bem se de fato começar dentro de nós como uma obrigação moral. Eu preciso ser boa, eu preciso trabalhar bem, eu preciso servir, eu preciso servir. E não como obrigação material, mostrando para os outros, eu faço isso. Ninguém faz nada sozinho. Então ele diz mais, no trabalho do bem, somos convidados a praticar esse dever da consciência, fortalecendo o amor em nós, em primeiro, e ao nosso próximo e a Deus. É você que tem que mudar. É você. E aí nós vamos ver que ele encerra assim. O livro é fantástico, Mas o que é importante é que existe essa obra, não sei onde é que tem, Boa Nova deve ter, mas é um livro sensacional. Fora da caridade não há salvação, do Alírio Cerqueira Leite. Oi, Valdemar, maravilhoso, boa noite, querido, boa noite, Doris, boa noite, amores, boa noite. Amores, foi uma noite linda, eu quero agradecer profundamente. Na semana que vem, nós vamos continuar o Livro dos Espíritos e vamos terminar o assunto sobre animais. E no Evangelho já vou falar o que nós vamos trabalhar. Já vimos fora da caridade, não se pode servir a Deus e a mamão. Tem uma explicação. Vocês têm que servir a Deus, Isso a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Vamos orar? Que é muito importante. Sua água está aí, agora é você, tá? Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, do espírito, o amigo, o mestre, todo mundo passou, ele não passa, ele é eterno, infinitamente eterno, Jesus. Espíritos protetores de toda a nossa família espiritual. E sim, benfeitores espirituais, sob o comando do governador do orbe, do governador planetário, Jesus e toda a sua falange que trabalha sem cessar para que o bem prevaleça. Sim, amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, todos da nossa família espiritual. Obrigado pelo dom da vida. Olha a oportunidade reencarnatória para evoluir. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Que lindo. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho, pelo ganha-pão. Obrigado, muito obrigado, que estamos juntos nessa família maravilhosa, crística, que Jesus
é a videira e nós somos os humílimos galhos da videira. Todos, todos. Obrigado. Obrigado também pelas pessoas que nos cercam, que nos servem, que nos auxiliam. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo, pelo ar. Obrigado, obrigado. Agora é o seu momento. É hora do pedir. Ele disse: pedi e obtereis. Pedir. Ele vai te ouvir, claro. Então, Jesus, vem ter conosco nessa noite auspiciosa, nessa noite maravilhosa. Vem ter conosco. Mestre, abençoa a todos. E pedimos, Pai, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa, Pai, os familiares e todos os nossos irmãos, os que estão próximos, os que estão distantes, abençoai. E os nossos queridos na pátria espiritual, abençoai. Mestre, abençoai também os lares e nossos irmãos, para que haja paz, a concórdia, a alegria, o bom convívio. Mestre, abençoai grandemente todas as instituições que trabalham com criança, adolescentes, idosos, acamados, excluídos. Abençoai drogados, abençoai, Pai. Essas criaturas trabalham por amor, trabalham sob a ótica da caridade consciencial. Abençoai. Abençoai também, mestre de amor, todos os templos cristãos, todos. Abençoai grandemente os lares, já falei. E hoje, com muito amor, com muita fé, pedimos pelos nossos irmãos de Minas Gerais, de Ubá, que estão passando por uma aflição, um conflito, perdendo tudo que é material, vidas. Consolai, abençoai, protegei, que as falanges do bem venham sobre todos para acudir, Pai de amor. E assim, você pede agora o que vai na sua alma e que você precisa, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como na dimensão espiritual. Mas, Pai, não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Não nos deixeis, Pai, cair nas tentações. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência e, enfim, todos os males que a humanidade e o Senhor sabem. Livrai-nos, porque o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode, que assim seja. E assim, amores, que todos tenhamos a excelência da noite, agradecendo o dia de hoje com tantos ensinamentos profícuos. Que tenhamos todos a noite de bênçãos em excelentes companhias espirituais. E amanhã, um novo dia, com propostas, com trabalho, com muito amor. E todos podemos falar agora: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma linda noite.
meu carinho. Domingo vamos em encontro. Se Deus quiser, é Jesus, até o fim dos tempos. E vamos continuar perseverando nos nossos estudos de amor. Meu beijo, meu carinho, muita paz. A companhia de vocês me deixa muito feliz. Por quê? Porque muitas mudanças vão acontecendo no nosso coração. E eu fico feliz por isso. Linda noite.